Olá, amigos, boa noite para todos. Estamos aqui para iniciar o nosso estudo das segundas-feiras. Estamos estudando o livro Nosso Lar. Sejam bem-vindos. Hoje, dia 11 de setembro de 2023, iremos estudar o capítulo 7 do livro. Lembrando que os vídeos anteriores eu deixo disponibilizados em meu canal no YouTube, que é Paulo Eduardo Sampaio. Aqueles que quiserem se inscrever no canal, tem lá também estudos de O Livro dos Espíritos, estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, estudos também de uma coleção de Emmanuel, Fonte Viva, e agora esse estudo de Nosso Lar, tá bom? Então, uma alegria recebê-los aqui, sejam bem-vindos. Nossa amiga Maria Pavec aqui no Insta, boa noite. Nossa amiga Mireille, né? Boa noite. A Maria Luísa, boa noite para todos. Amanda, querida amiga, boa noite, Amanda. Aqui no Facebook, a nossa amiga Dercy Barrios. Boa noite, Dercy. A Maria Isabel Rubatino, que é de Carandaí, Minas Gerais. O amigo Diego Romão. A Ruth Maria Diogo, boa noite. Nossa amiga Edna Markovics, querida amiga, sempre acompanhando conosco os estudos, muito bom. Uma alegria recebê-los e todos os demais que aqui já estão. Peço só que aguardemos uns minutinhos para que outros amigos e amigas possam conectar aqui também, para que a gente possa iniciar então o estudo. Tudo bem, Amanda? Boa noite, viu? Como nós sempre fazemos, iniciamos rogando a Jesus, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, todos nós, pedindo o amparo de Deus e de Jesus para mais este estudo, porque é sempre muito bom que nós estejamos com os pensamentos elevados, percebendo a doce influência dos bons espíritos amigos que nos inspiram, a todos nós, para que possamos aproveitar as lições da noite, que assim seja. Então aqui, também já conectando conosco, deixando seu boa noite, Benê Garcia, a Isabel Costa, nosso amigo Wellington Monteiro, que legal, a Maria Boneberg, muito bem-vindos. Muito bom, pessoal, vamos então iniciar hoje capítulo 7, intitulado Explicações de Lísias. A nossa amiga Fátima Baldo também chegando, boa noite. E todos os demais amigos que já estão aqui conosco. A Rose também aqui no Insta. Vamos lá então, pessoal. Lembrando, né, explicações de Lísias. O Lísias é aquele enfermeiro, né, que está acompanhando o André Luiz lá na colônia, né, cuidando dele. Foi o enfermeiro que já o recebeu no Hospital da Espiritualidade, né? E lá está junto dele diariamente cuidando de André Luiz. A Eliane Ferreira, Zenaide de Assis, conectando também. Boa noite para todos. Vamos iniciando então. André Luiz começa o capítulo dizendo assim: repetiram-se as visitas periódicas de Clarencio e a atenção diária de Lísias. À medida que procurava habituar-me aos deveres novos, sensações de desafogo me aliviavam o coração. Diminuíram as dores e os impedimentos de locomoção fácil. Então aqui, vamos pegar já os primeiros detalhes, né? Ele já deixa claro que o Lísias o visitava ali, cuidava dele diariamente, e o Clarencio, que é um ministro, né, de Nosso Lar, mais ocupado, visitava-o periodicamente, né? Não eram todos os dias, mas sempre estava ali junto dele,
procurando auxiliá-lo. E ele diz que à medida que ele ia se acostumando, né, com a vida da colônia espiritual, à medida que ele ia se integrando à nova vida, né, porque numa colônia espiritual é preciso novos hábitos, né, uma postura diferente, até uma postura mental diferente. Conforme ele ia se habituando com aquela vida mais, né, de positividade, de otimismo, ele percebia, ele diz aqui, né, que as sensações de desafogo aliviavam o coração. Ele começava a se sentir melhor, até a locomoção. Lembram? Vocês se recordam que ele dizia que precisava da ajuda do Lísias para se levantar, né? Ele não conseguia ter uma locomoção sozinho, né? E agora, conforme ele ia já se envolvendo com o clima da colônia, ele já começava a perceber mudanças no coração, mais pacificado, e também até com a locomoção mais fácil, né? A Rita Braga também, boa noite. Elisa Pagotto, bem-vindas. Notava, porém, que as recordações mais fortes dos fenômenos físicos me voltavam à angústia, o receio do desconhecido, a mágoa da inadaptação. Apesar de tudo, encontrava mais segurança dentro de mim. Ó, pessoal, é interessante isso que ele fala aqui. As recordações mais fortes dos fenômenos físicos fazia com que voltasse a angústia nele. Vocês perceberam esse detalhe? É importante isso. Quer dizer o quê? Se ele pensasse, né, bastava recordar aqueles problemas que ele vivenciou antes, que ele se sentia mal. Olha como é sério o pensamento, basta recordar o que ele sentia, o estado dele anteriormente, que agora ele já estava se modificando. Bastava ele recordar que ele já se sentia mal, voltava à angústia. Pessoal, isso a gente percebe até aqui na nossa vida encarnada, vocês já perceberam? A nossa mente o pensamento é muito sério, né? Se a gente pensa num problema que a gente vivenciou há algum tempo, vamos supor, nós vivemos uma experiência difícil, uma doença, um problema grave, qualquer que seja, se nós começarmos a pensar nesse problema e mantê-lo vivo na nossa mente, a gente volta a sofrer os sentimentos de angústia, de desespero, de aflição que vivemos na época do acontecimento. Então, para a gente perceber que a gente não deve ficar recordando coisas ruins que passamos, né? A Edna está colocando aqui, deixa eu ver aqui, passou rápido, eu não percebi. Ela falou alguma coisa do estado mental aí, né? Acho que acabou passando, eu não percebi, que é nesse sentido. Nossos pensamentos podem afetar o nosso estado emocional, né? Então é muito sério isso para a gente tomar cuidado com isso. Havia aqui agora, esta mudança emocional acontece conosco. Então, mudança emocional decorrente, né, Edna, do nosso pensamento, de voltar a pensar no problema ocorrido, certo? Aí ele diz ainda: deleitava-me agora contemplando os horizontes vastos, debruçado às janelas espaçosas. Impressionavam-me, sobretudo, os aspectos da natureza, quase tudo melhorada cópia da terra. Olha que legal, né? Cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas. Forrava-se o solo de vegetação. Grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos. Desenhavam-se montes coroados de luz, em continuidade à planície onde a colônia repousava. Dá para a gente ir imaginando, né, que beleza que deve ser uma colônia espiritual. Muito à semelhança da Terra, mas cores mais vivas, né? Uma beleza mais, uma luminosidade em tudo, certo?
é aquela visão maravilhosa do belo, né? Da natureza com a sua beleza. E é para a gente perceber, meus amigos, como que a colônia espiritual, pois é, né, Rita? Acontece muito isso mesmo, é bem comum isso que comentamos há pouco. Então, para a gente perceber aqui como que a colônia, pessoal, é muito semelhante aqui à vida na Terra. Tem pessoas que pensam que a colônia espiritual são os espíritos voando apenas, né? É apenas fumaça, nuvens, né? Mas lá é uma cidade como a nossa, uma cidade espiritual. E nós aqui, a gente fala que lá é uma cópia, né? Na verdade é aqui que é uma cópia de lá. E uma cópia imperfeita ainda, né? Então ele está dizendo aqui, grandes árvores, pomares fartos, imagine jardins deliciosos, imagine a beleza, né? Se aqui nós já admiramos, lá a beleza é maior. Aí ele diz ainda, todos os departamentos apareciam cultivados com esmero, aquele cuidado, né? Aquele carinho para tratar de tudo. A pequena distância alteavam-se graciosos edifícios, alinhavam-se a espaços regulares, exibindo formas diversas. Então, muitos edifícios, como tem aqui, nenhum sem flores à entrada. Olha que detalhe interessante, né? Nenhum edifício sem flores na entrada. A flor, pessoal, dá um toque, né, de beleza, que encanta os olhos. A flor, o jardim, né, as flores, já dão aquela visão de paz, de harmonia. Então, no mundo espiritual, eles cuidam muito para que em todos os lugares tenham flores, né? É muito belo. A gente percebe uma casa, uma construção muito bela, mas nem uma flor, nem um jardim, parece que fica muito fria, né? Não tem aquela beleza da natureza. Então é tão bom quando a gente pode ter um espaço para ter um vasinho de flor que seja, né? Para dar esse toque aí de beleza. Nenhum sem flores à entrada, destacando-se algumas casinhas encantadores. Olha que legal a Maria Pavec colocando, né? A flor eleva o espírito, é isso. São detalhes que a gente vai percebendo, né? Destacando-se algumas casinhas encantadoras, cercadas por muros de era, onde rosas diferentes desabrochavam, aqui e ali, adornando o verde de cambiantes variados. Aves de plumagens policromas cruzavam os ares, e de quando em quando pousavam agrupadas nas torres muito alvas, a se erguerem retilíneas, lembrando lírios gigantescos rumo ao céu. Dá para a gente fazer uma ideia dessa beleza que é esse lugar, né? Imagine casinhas, ele chama casinhas encantadoras, onde rosas diferentes desabrochavam. As aves, a gente percebe, né, pessoal, no mundo espiritual, André Luiz destaca a presença de animais, né? Porque a gente ouve falar que os animais reencarnam rápido. Essa é a informação mais rápida que nós temos do Livro dos Espíritos, que a reencarnação dos animais é rápida, eles não ficam muito no mundo espiritual. Mas a gente vai percebendo em André Luiz que ele narra alguns momentos, né, algumas cenas, onde tem animais também, aqui ele dizendo das aves, né, de plumagens com várias cores. Imagine, né? Então, assim, dando aquele toque de beleza, não só pelas flores, mas pelas aves também. É tudo muito belo lá, né? A Eliane Oliveira aqui também, boa noite. Deixa eu ver aqui o Face, que eu li bastante, né? Não interagi aqui com vocês. Vamos ver o pessoal do Face se tem alguma colocação. Fico muito feliz com a presença de todos aqui, viu? Muito boa noite a todos que foram chegando. Sejam bem-vindos. Uma alegria perceber a presença de vocês. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário ou alguma pergunta. O João Franco, né, o nosso amigo, está dizendo aqui, um dos primeiros livros referentes
ao Nosso Lar foi Cidade no Além, de 1983, com esboços e desenhos da cidade espiritual e seu entorno. É isso mesmo, né? Cidade no Além, se não me engano, eu acho que é da Igorina Cunha, né, João? Que ela foi levada em sonho e fez os desenhos da colônia, né? A imagem até que a gente tem daquela torre ali no centro, né? Daquela a estrela, né? Que tem ali no centro, como se fosse uma praça central da cidade, né? Tem esse livro muito interessante com muitos desenhos, né? É muito legal mesmo. Quem quiser buscar para conhecer, vale a pena. Muito boa noite a todos que estão chegando aí, viu? Bem-vindos. E sintam-se à vontade aí, se quiserem comentar, perguntar. O João está confirmando, acho que é da Igorina Cunha. Vamos à frente então, pessoal. Aí diz assim: das largas janelas, das janelas largas. Peraí, tem um comentário aqui do amigo Wellington, vamos ver primeiro. Está para ser relançado nos cinemas o filme Nosso Lar, agora em setembro, e em janeiro do ano que vem vai lançar o Nosso Lar 2. Isso, nossa, eu estou ansioso por esse filme aí, maravilhoso, né? Deve ser, né, Wellington? O Nosso Lar 2, né, me parece que é sobre o livro, a sequência, né, Os Mensageiros, muito legal aí, viu? Então, eu acho que vai valer muito a pena. Os filmes espíritas, em geral, né, têm feito muito sucesso. É algo assim muito interessante, né, Wellington? Que vale muito a pena, né? Tem tido umas produções boas, né? Muito legal. Nosso amigo Silvio Palmieri também aqui conosco, né? A Fátima dando umas boas-vindas. Um abraço, viu, Silvio? Bem-vindo. Aí então ele diz assim: das janelas largas, observava curioso o movimento do parque. Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre as árvores frondosas, enfileiradas ao fundo. Então, tá vendo? O André Luiz mostrava até uma certa curiosidade, né? Porque ele não imaginava que na dimensão espiritual pudesse ter animais, né, domésticos, cachorro, né? Animais assim, mais que convivem com o ser humano mesmo. Nas minhas lutas introspectivas, perdia-me em indagações de toda sorte. Não conseguia atinar com a multiplicidade de formas análogas às do planeta. Quer dizer, ele está dizendo, ele ficou até admirado de perceber como que era tudo muito semelhante com aqui, né? Ele viu os jardins, as flores, a natureza, os animais, os edifícios, uma cidade idêntica, né? Então ele começou a ficar surpreso com tudo isso. A nossa amiga Elisa está colocando aqui no Insta: será que um dia teremos a oportunidade de ir para essas maravilhosas colônias? Às vezes parece tão distantes por conta desse mundo nosso de provas e expiações. Precisamos muito dessa certeza. Então, Senhor, aumentai a nossa fé, né? Legal, Elisa. Elisa, é o seguinte, lembrando, né, aproveitando a pergunta da Elisa, lembrando que Nosso Lar é a nossa referência de colônia espiritual, mas é lógico que existem inúmeras colônias espirituais, certo? É que Nosso Lar ficou conhecida devido ao livro, pelo filme, fala-se muito em Nosso Lar. Mas, pessoal, entendam assim, existem colônias espalhadas por todo o planeta Terra. Não só pelo planeta Terra, lógico, estamos nos referindo aqui, mas por todo o universo tem as colônias espirituais de cada planeta. Então, por exemplo, eu que estou aqui na região de interior de São Paulo, né? Eu estou distante praticamente da colônia de Nosso Lar. Provavelmente eu pertenço, né? O pessoal daqui pertencemos a colônias próximas aqui da nossa região de São Paulo, entendeu? Todos nós, muito provavelmente, Elisa, todos nós, ou a grande maioria, viemos de uma colônia espiritual para a encarnação, certo? Não foi de Nosso Lar, nem todos de nós, alguns podem ter sido, mas nós viemos de uma colônia, Elisa. Então,
a gente pertence à colônia, vamos dizer assim. Até que a gente consiga evoluir e ascender, né? Elevar-se nas esferas espirituais, por enquanto pertencemos à colônia espiritual de onde viemos. Então, Elisa, quando a gente desencarna, se não necessitarmos, né, de um estágio na dimensão umbral,ina, que é o que nós esperamos, a gente já segue para a colônia de onde viemos. E as colônias, Elisa, em geral, são muito belas, assim, a exemplo de nosso lar, tá? Então isso é muito legal, a gente tem um vínculo com uma colônia espiritual, tá? Que não precisa ser necessariamente a colônia de nosso lar. O João Franco está dizendo aqui que já leu que existe 58 colônias, né? Se ele não está enganado, por todo o Brasil, no caso. Realmente, assim, eu não sei dizer o número exato, porque eu nunca li isso, mas que são várias, são, para atender cada região, certo? Não que seja uma por cidade, mas uma por região. Cada região, que abrange ali algumas cidades mais próximas, né, teria sua colônia, então. Tá legal aí nesse ponto, pessoal? O que mais aqui que ele diz? Lísias, o companheiro amável de todos os dias, não regateava explicações, né? O Lísias sempre orientando em tudo ali o que era possível, né? A Maria Pavec colocando afinidade com a colônia. Isso, é bem isso mesmo. A Geni Antônia aqui também. Geni Antônia, boa noite. É isso que a Maria colocou, afinidade com a colônia. Nós temos, assim seja, para você também, amiga, nós temos afinidades mesmo, de acordo com a evolução espiritual. É bem isso que a Maria Pavec colocou. Cada um de nós pertence, então, a uma colônia mais elevada ou menos, tem em diferentes níveis evolutivos, certo? Então, de acordo com a nossa elevação espiritual, nos filiamos a uma determinada colônia. Nunca por, né, por vantagens, por jeitinhos, porque temos amigos, não é nada disso. No mundo espiritual é tudo por merecimento, né? De acordo com a nossa evolução, de acordo com as nossas afinidades. Legal, Elisa, que é isso, gostei da sua colocação para a gente poder comentar, sempre é bom. Então, o que mais aqui? A morte do corpo. Aqui, pessoal, agora o Lísias começa a dizer para o André Luiz, tá? A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas, dizia. Todo processo evolutivo implica gradação. Há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Ou seja, né, não é porque a gente passa pela morte do corpo que vai haver uma transformação. Nós já comentamos isso, não vai. Ninguém se torna santo porque passou pela morte do corpo. Nós vamos deixar o corpo e continuarmos no mundo espiritual mais ou menos como estamos aqui, né? Não sem grandes mudanças, com a mesma elevação, com os mesmos pensamentos, com os mesmos, né, com as mesmas preferências, tá? Então ele diz aqui, há regiões múltiplas para os desencarnados. O que quer dizer isso? Existem em muitas esferas espirituais, como nós acabamos de comentar. De acordo com o nível de elevação, nós pertencemos a uma esfera. Esse livro que o João citou, se não me engano, Cidade no Além, ele fala de 7 esferas espirituais. Então vejam, nosso lar estaria apenas numa terceira esfera espiritual. Existem esferas acima. Se vocês se recordam do filme, porque não chegamos aqui ainda no livro, né? Mas a mãe do André Luiz pertencia a uma esfera acima da colônia de nosso lar. Ela era já um espírito com elevação maior, né? Então estava vinculado a uma colônia
acima, né, da colônia de Nosso Lar, tá legal? Nosso amigo Matheus Oliveira, boa noite, meu amigo. Um amigo expositor da doutrina, um abraço, viu? Bem-vindo aqui conosco, muito obrigado pela tua presença. A Fátima Baldo está dizendo, há várias moradas na casa de meu pai. Muito bom, Fátima, é isso mesmo. Quando Jesus disse há várias moradas na casa do pai, ele se referia tanto às moradas físicas, os planetas, né? A casa do pai é o universo, os planetas são as diversas moradas físicas e as moradas espirituais, que Allan Kardec destaca também, né? Que são as esferas espirituais. Muito legal. Nossa amiga Ana Maria Andrade Cirino, dizendo que vai ter que trocar o horário do culto para continuar assistindo o estudo. Puxa vida, Ana, não queria atrapalhar aí o teu evangelho no lar, né? Mas vê aí o que for melhor para você. Obrigado pela tua presença e pelo carinho, viu? Boa noite, viu, Ana Maria? Então, Matilde Porto aqui conosco também. Então, para a gente perceber essas moradas, né, essas esferas espirituais, tá legal? Aí ele diz assim, preocupava-me, todavia, permanecer ali, num parque de saúde, havia muitas semanas sem a visita sequer de um conhecido do mundo. Então, André Luiz, né, vejam bem, natural isso que ele pensou. Ele já estava em Nosso Lar, já fazia ali provavelmente alguns meses já, né? Ele diz algumas semanas, creio que mais de um mês já fazia. Então ele já estava lá esse tempo e não tinha visto nenhum familiar, porque ele tinha familiares que já haviam desencarnado. Então ele pensou, né, se ele estava ali, por que os familiares não estavam ali também? Ele não entendia bem como funciona toda a questão da espiritualidade, né? Então ele começou a questionar onde estariam seus pais, por exemplo. Ele diz aqui, afinal, não fora eu a única pessoa de meu círculo a decifrar o enigma da sepultura. Meus pais me haviam antecipado na grande jornada. Amigos vários, noutro tempo, me haviam precedido. Por que então não apareciam naquele quarto de enfermidade espiritual para conforto de meu coração dolorido? Bastariam alguns momentos de consolação. Dá até uma dosinha dele, né? André Luiz estava ali, de certa forma, carente, esperando ali o reencontro natural, muito natural, né? Porque, imagine, quando a gente desencarna, a gente já pensa logo naqueles que nos antecederam, se estarão a nos esperar. Então ele perguntou ali, né, será que não poderia apenas alguns momentos juntos, que pudesse matar a saudade, né? Aí, só que isso estava apenas a nível de pensamento dele. Ele não tinha falado nada, ele não tinha colocado isso para o Ulisses, né? Aí ele diz assim, um dia não pude conter-me e perguntei ao solícito visitador, que é o Ulisses, meu caro Ulisses, você acha possível aqui o encontro com aqueles que nos antecederam na morte do corpo físico? Então aí ele pergunta, né? Ele não aguentou ali esperar e perguntou. E Ulisses responde, como não? Pensa que está esquecido? Dizendo que vai ser possível, né? Ele diz, sim, quer dizer, ele pensa que está esquecido, por que não me visitam? Na terra sempre contei com a abnegação maternal, minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida. Meu pai, igualmente, fez a grande viagem 3 anos antes do meu trespasse. Então vejam, né, a preocupação dele, porque principalmente a mãe, olha o detalhe, ele tinha um carinho, né, especial que ele recebia da mãe. A mãe sempre foi durante a vida, né, como nós sabemos, um espírito com uma elevação maior ali no grupo familiar. Então a mãe era muito atenciosa, né? Ele diz aqui abnegação maternal.
Então ele estava sentindo falta dela. Por que ela não estaria ali para ajudá-lo, para, né, matar a saudade dele, consolá-lo ali nesses momentos difíceis, né? O nosso amigo Wellington Monteiro está dizendo: as várias moradas também podem se referir às religiões. É uma visão diferente também que o Wellington coloca, né? Podemos imaginar também as crenças aí, né? Como formas de nos conduzir a Deus, né? Que são, e todas elas merecem aí o nosso respeito, né, Wellington? Então, o Lísias vai responder para ele. Pois note, vejam bem que interessante que o Lísias vai dizer agora. Pois note, esclareceu Lísias, sua mãe o tem ajudado dia e noite. Olha, começa aqui as explicações. Desde a crise que antecipou sua vinda. Quando se acamou para abandonar o casulo terrestre, duplicou-se o interesse maternal a seu respeito. Então veja, a mãe dele já o estava ajudando há muito tempo, desde o momento que começou todo o problema que antecedeu ali a desencarnação. A mãe já estava atenta para as necessidades do filho. Só que como ela não apareceu no sentido de um auxílio perceptível até agora, ele não sabia que ela o estava ajudando, tá? Então ele diz aqui, talvez não saiba ainda que sua permanência nas esferas inferiores durou mais de 8 anos consecutivos. Aqui que existe a revelação daquilo que nós já sabíamos. André Luiz ficou 8 anos estagiando na dimensão umbralina. Foi o tempo que ele precisou. Vejam bem, meus amigos. Nós já comentamos isso, mas acho que nunca é demais reforçar. Não existe um tempo determinado para que o espírito permaneça na zona umbralina, na dimensão ali inferior. Esse tempo quem estabelece é o próprio espírito, de acordo com a sua necessidade. Porque nós vamos ver aqui que André Luiz não facilitava o auxílio daqueles que estavam lá de Clarencio, né? Que estava lá para auxiliá-lo a pedido da mãe. Então vejam, ele que não favorecia, não abria-se para o auxílio, né? Então André Luiz precisou de 8 anos para ele se... Então, é isso mesmo, né? Mireille aqui está dizendo, 8 anos sofrendo. Sim, não deixa de ser um sofrimento, né? Porque ele ficou nessa dimensão sofrendo no sentido de que ele se sentia perseguido, né? Ele se sentia numa região estranha, escura, com sede, com fome. Mas entenda, né, pessoal, como foi a colocação da nossa amiga aqui, 8 anos sofrendo, parece assim, Deus deixou. Nós temos que entender que Deus, ele faz uso do recurso da dor para nosso bem. Nós precisamos entender isso. Porque Deus nos concede o livre-arbítrio, certo? Nós fazemos as escolhas. Então, Deus está sempre nos auxiliando para que escolhamos o melhor caminho, que sigamos de acordo com as suas leis, que nos conduzem a uma vida de plenitude. Mas nós nem sempre escolhemos o caminho melhor. Então, nós precisamos compreender que nós sofremos a consequência das nossas más escolhas. E entenda também, né, que se ele quisesse, ele poderia ter se libertado da dimensão de umbral com tempo mínimo. Eu diria assim, poucos dias, um mês que seja, não precisaria de 8 anos. Por que ele ficou 8 anos? Porque Deus criou leis que regem a dimensão, a questão moral. Então, o espírito, enquanto se mantém orgulhoso, se mantém inflexível, se mantém arrogante, ele que não abre espaço no seu coração para a ajuda chegar. Entenda que ele não via o benfeitor, estava ali para auxiliá-lo. Dá para compreender que o auxílio não estava negado.
O Clarencio, pessoal, que o resgatou, estava lá visitando André Luiz constantemente no umbral. Vamos dizer assim, quase que diariamente ele estava lá, para ver se André Luiz já tinha modificado, porque havia possibilidade dele se modificar. Vocês estão entendendo isso? Então, o auxílio que Deus oferece estava presente. É como se o Clarencio estendesse a mão e falasse: vem, André Luiz, e ele não enxergasse o auxílio. Ele não se abria para receber o auxílio. Então, entendamos que ele sofreu, sim, 8 anos por culpa dele mesmo. Porque ele não conseguiu mudar o seu padrão vibratório. É nesse sentido, tá? Então, a Gene Antônio está colocando, mas foi em decorrência dos vícios? Isso, ele mesmo narra para a gente, sabe, que ele cometeu vários excessos, né? O vício da bebida, ele teve relacionamentos extraconjugais, ele se entregava às noitadas, né, de prazeres. Então, assim, ele foi comprometendo o corpo físico dele. Só que além de tudo isso que comprometeu o corpo, né, ele se mantinha numa postura arrogante, de orgulho, porque ele era um médico e ele não se rendia na humildade. Porque vejam, quando que ele foi atendido? Quando que ele foi resgatado? Nós já lemos, vocês se recordam? Quando ele fez uma prece sentida, que ele chorou, ele foi às lágrimas. Naquela prece, é como se ele tivesse derrubado aquele homem orgulhoso. Ele se abriu como um filho de Deus, dizendo: deve haver um Senhor da vida. Então vejam, é o que eu disse naquela época e repito hoje. Se ele tivesse feito essa prece com poucos dias de umbral, ele já teria deixado a dimensão umbralina. Então, para a gente compreender que é de acordo com o que nós fazemos por merecer. Por isso que Jesus, pessoal, tem aquela frase simples e profunda que define a justiça divina. Jesus disse: a cada um segundo as suas obras. Quer dizer o quê? Nós que traçamos o nosso futuro, o que vai nos acontecer, de acordo com nossas ações, nossos pensamentos, nossas posturas, nós vamos receber de conformidade com o que somos, com o que fazemos. A Elisa estava até colocando, eu não sei nem se já tinha colocado antes, a cada um de acordo com as suas obras. É justamente isso, é essa frase, tá bom? Deixa eu ver aqui onde paramos, né? Então ele estava dizendo, né? Que durou mais de 8 anos consecutivos. Mas vejam o que ele vai dizer agora, meus amigos. A sua mãe jamais desanimou, porque ela estava tentando ajudá-lo durante esses 8 anos, tá? Intercedeu muitas vezes em nosso lar a seu favor, porque ela não pertencia à colônia, mas ela pedia pela colônia, que era onde ele iria. Rogou os bons ofícios de Clarencio, que começou a visitá-lo frequentemente, até que olha que bonito agora, começou a visitá-lo frequentemente, até que o médico da terra, vaidoso, se afastasse um tanto, a fim de surgir o Filho dos céus. Nossa, essa frase é belíssima. Vamos ler de novo. Clarencio, que começou a visitá-lo frequentemente, até que o médico da terra vaidoso se afastasse um tanto, a fim de surgir o Filho dos céus. Olha que maravilha de frase. Isso aqui resume o que eu disse. Enquanto ele estava na postura do médico vaidoso, do médico arrogante, do médico orgulhoso, não via o auxílio. A hora que ele afastou o médico orgulhoso, que ele deixou de lado o orgulho, ele fez surgir o Filho dos céus, que todos nós somos.
filhos dos céus. Então, só que nós criamos uma capa sobre o Filho de Deus. Nós criamos uma capa de orgulho, uma capa de vaidades que nos atrapalham na nossa evolução. Linda mesmo, né? A frase é maravilhosa, né? Esse livro todo. Aí ele diz assim: eu tinha os olhos úmidos, ignorava o número de anos que me distanciavam da gleba terrestre. Então André Luiz, pessoal, não tinha noção de quanto tempo ele teria ficado no umbral. Porque lembra que lá no começo ele dizia assim, que ele não tinha noção de tempo, ele estava perdido, sem noção de tempo e espaço. Ele não conseguia situar-se e ele não conseguia imaginar há quanto tempo já estava naquela condição. Então ele nem imaginava que fora tudo isso. Para ele foi um choque até, né? Desejei conhecer os processos de proteção imperceptível, mas não consegui. Minhas cordas vocais estavam entorpecidas, com um nó de lágrimas represadas no coração. Então a gente vai vendo, né, como que Ulisses ali começa agora a explicar para ele tudo o que havia acontecido, o tempo, que a mãe o estava ajudando, ele não sabia, né? Então é muito interessante isso. Tudo bem até aqui, né? A Neuza Silva, boa noite. Está dizendo sim, João. Ah, para o João, né? Eu e meu marido, legal, respondendo lá ao João, né, que leu o livro. Muito bom. Pessoal, então vamos mais um pouquinho à frente. Aí Ulisses diz assim: no dia, André, em que você orou com tanta alma, olha que legal a expressão, no dia que você orou com tanta alma, prosseguiu o enfermeiro visitador, quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai Sublime, seu pranto era diferente. Não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam? Olha que legal. Lágrimas há também assim. Olha que legal isso, né, pessoal? Porque naquele dia ele chorou com alma. Ele está dizendo aqui, orou com alma. A prece dele foi verdadeira, levou, né, brotou as lágrimas verdadeiras nele. Então, quando ele orou com alma, ele recebeu ajuda. E aqui o Ulisses está fazendo uma referência à diferença que existe, né, entre chuvas que destroem e chuvas que criam. É uma metáfora que ele está usando para se referir às lágrimas. E aqui, pessoal, eu me recordo das lágrimas, né, de Chico Xavier no Pinga Fogo. Eu já me referi, eu acho, às vezes eu repito, mas é que eu acho tão interessante, né? No Pinga Fogo de 1971, na extinta TV Tupi, que esse Pinga Fogo tem disponível na internet, eu acho que basta procurar que vão achar. Uma pessoa perguntou para o Chico se as nossas lágrimas afetam os entes queridos que já partiram para o mundo espiritual. E o Chico responde, né, eu vou falar aqui com as minhas palavras, o Chico responde mais ou menos assim, que quando as nossas lágrimas representam a nossa saudade, o nosso carinho, a nossa vontade de estar juntos, as nossas lágrimas auxiliam e muito os nossos entes queridos. Mas quando as nossas lágrimas representam a revolta, a insubmissão, né, o desespero, então essas lágrimas afetam e prejudicam nossos entes queridos. Isso é uma lição importante, porque todos nós temos os entes queridos que já partiram. A gente precisa tomar esse cuidado de não permitir que as lágrimas sejam nessa condição de revolta, de desespero, né, de inconformação. A gente precisa ter essa fé em Deus, de saber que Deus faz o que é o melhor. Que as nossas lágrimas possam representar apenas a saudade,
lembrarmos-nos deles com carinho, emitindo a eles pensamentos de paz, de alegria no mundo espiritual, e que eles possam também sentir em nós a resignação, a fé, a alegria de viver apesar da separação momentânea. Então é importante nós termos lembrarmos sempre disso, da diferença que existe entre tipos de lágrimas, né? Muito boa noite a todos que foram chegando, viu? Nosso amigo Rafael Ducati, um abraço a todos que estão conosco aqui. Vamos mais à frente, por enquanto está tudo em ordem, né? Se tiverem dúvidas, pode colocar aí, viu, pessoal? Ou algum comentário que queiram reforçar algum ponto, fiquem à vontade. Aí ele diz assim: é lógico que o Senhor não espere por nossas rogativas para nos amar. Olha cada frase que ele coloca, né? No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva, a fim de compreender-lhe a infinita bondade. Um espelho enfuscado não reflete a luz. Então vejam o que ele está dizendo. Deus não espera que a gente fique, né, implorando o auxílio dele para que ele nos ame. Deus nos ama acima de tudo. Não precisa, Deus ama, mesmo diante da nossa ingratidão, Deus nos ama. Isso que ele está dizendo. Mas, no entanto, é indispensável nos colocarmos na posição receptiva. O que é isso? Nós precisamos abrir brecha para receber o auxílio. Pessoal, isso vale aqui para nós também, encarnados. Vocês já perceberam quando a gente vai tomar um passe, que as pessoas, até os orientadores da casa espírita, geralmente até orientam nesse sentido. Olha, confia que você pode receber, esteja receptivo. Porque às vezes a pessoa entra para tomar um passe na casa espírita, de coração fechado, não acreditando que é possível acontecer nada, não acredita que pode receber ajuda, e não vai receber, porque ela fechou-se para o auxílio. Nós precisamos confiar, acima de tudo, em Deus, né? E mantermos-nos em posição receptiva, ou seja, abertos para receber ajuda, acreditar que a ajuda pode chegar. A gente faz a oração e esperemos com fé que a resposta virá. O problema é que a resposta nem sempre vem da forma como nós queremos, porque nós pedimos a Deus da forma como nós entendemos que é o melhor, e Deus vai nos oferecer o que é verdadeiramente o melhor, que nem sempre vai ser de acordo com o que pedimos. Então é preciso essa postura receptiva, estarmos abertos para recebermos a ajuda. A nossa amiga Edna Markovic está dizendo que hoje ainda passou essas palavras para um amigo que a mãe desencarnou esses dias. Saudade sim, tristeza não. Legal, né, Edna? Então, quando a gente já aprende, né, a gente compartilha isso. Que legal que a Edna fez, né? É isso que nós devemos fazer. A gente está aprendendo aqui não só para nós mesmos, mas para compartilhar e auxiliar a outros, né? A Ruth Diogo também está dizendo explicação esclarecedora e enriquecedora, porque às vezes surgem dúvidas se as lágrimas poderiam ser prejudiciais aos nossos entes queridos. E surge, né, Ruth? Quantas pessoas que desconhecem essas duas formas aí de lágrimas, né, do choro. Às vezes a pessoa não percebe diferença, né? Então é muito importante isso, estudarmos, né? Buscarmos conhecer para que a gente aprenda a viver melhor, mais harmoniosamente. Aí ele diz aqui: desse modo, o Ulisses ainda está dizendo, né? Está falando. Desse modo, o Pai não precisa de nossas penitências, mas convenhamos que as penitências prestam ótimos serviços a nós mesmos. Olha que interessante isso, né? Deus não precisa. O que é penitência? É um sofrimento, né? Um sacrifício que a gente faz, não é? Então Deus não precisa que a gente fique se sacrificando.
não precisa sacrificar-se à toa. Mas desde que nós, por algum motivo, às vezes cabe um certo sacrifício, até por auxílio ao próximo, né? Essas penitências, esses sacrifícios nos ajudam, são benéficos para nós. Então, momentaneamente pode ser algo ali desgastante, né? Um sacrifício pode parecer assim, algo que custa a pessoa enfrentar um momento difícil. Mas imagine um sacrifício por amor. Uma pessoa que sacrifica, por exemplo, a sua hora de lazer, a sua comodidade, o seu conforto do seu lar, para atender a alguém carente. Ele está, de certa forma, se penitenciando, se sacrificando. Então, assim, Deus não quer que a gente sofra, mas o sacrifício por amor, principalmente, é benéfico para quem o faz. A pessoa que se sacrifica por amor vai encontrar uma paz que não encontra de outra forma. É o trabalho no bem, é a caridade, né? Isso tem uma recompensa que só quem realiza é que vai sentir. É uma paz diferente, né? Que o mundo não pode oferecer. É a paz do dever cumprido. Aí ele diz, entendeu? Clarencio não teve dificuldade em localizá-lo, atendendo aos apelos de sua carinhosa genitora na terra. Você, porém, demorou muito a encontrar Clarencio. E quando sua mãezinha soube que o filho havia rasgado os véus escuros com o auxílio da oração, chorou de alegria, segundo me contaram. Olha que bonito, né? Porque, vejam, vocês estão entendendo a delicadeza do auxílio espiritual? O Clarencio, a pedido da mãe de André Luiz, porque era ela quem estava intercedendo pelo filho, porque ela tinha créditos, um espírito elevado, com créditos pelo seu amor aos semelhantes, pela sua dedicação ao próximo. Ela tinha créditos e podia pedir, interceder pelo filho. Então ela pediu pelo filho e Clarencio visitava constantemente André Luiz para resgatá-lo das zonas umbralinas, da dimensão difícil que ele estava. Então ele não via o Clarencio. O Clarencio estava lá, por isso que ele coloca, você, André, demorou a encontrar Clarencio. Clarencio encontrou André Luiz, sabia onde ele estava. Mas o André Luiz demorou a encontrar Clarencio, porque precisaria ele perceber a presença de Clarencio, né? E aí ele diz aqui que a mãe do André Luiz chorou quando soube que ele, né, André Luiz, havia rasgado os véus escuros com o auxílio da oração. Quer dizer, deixou a região de sombras por causa daquela prece verdadeira, daquela prece banhada pelas lágrimas, né, que o envolveu com as lágrimas. E aí então André Luiz diz, o João está dizendo aqui que vive isso no trabalho voluntário, né? Muito legal, né, João? Trabalho voluntário, quem não faz, né? Procure, pessoal, é uma coisa assim maravilhosa. Eu tive ainda nesse sábado participando de um evento aqui, eu tenho um abraço para os amigos aí da ONG Terapia do Riso, aqui de Bebedouro, que me deram a oportunidade de realizar ali uma pequena exposição, né, sobre a caridade. Como que é bonito, né, a gente presenciar um trabalho de caridade. Essa ONG aqui de Bebedouro que eles visitam, né, os voluntários visitam hospitais, como o Hospital de Amor de Barretos, hospitais aqui de Bebedouro, para levar um pouco de alegria para aqueles que lá estão enfrentando momentos de dores. Então, quantos trabalhos bonitos como esse, quantas oportunidades que nós temos de nos engajar em algum trabalho, né, assistencial, como o João está dizendo, que já o realiza. Isso é gratificante, né? Esses trabalhos vão nos ajudando a desenvolver o amor mais puro. Porque, meus amigos, o que mais eleva o espírito é a conquista do amor verdadeiro.
nós sabemos que nós precisamos desenvolver duas asas espirituais, simbolicamente falando. Uma asa é o conhecimento, é a sabedoria. E a outra asa, mais importante, é o amor. Então, um trabalho assistencial nos ajuda a desenvolver esse amor mais puro. Porque nós ainda lidamos com amor possessivo, amor que espera recompensa, né? Agora, esse amor de uma mãe, esse amor de uma pessoa que sacrifica sua hora de lazer para auxiliar o semelhante, então, oportunidade grande tem aí nesses trabalhos, né? Voluntários, assistenciais. Aí o André Luiz diz assim: e onde está minha mãe? Já que falou que ela estava ajudando, né? A Edna está colocando aqui: fazer a caridade faz toda a diferença na vida de quem recebe e muito amor no coração de quem trabalha. Muito bonito, Edna. É justamente isso, né? Imagine o benefício que leva para quem recebe, mas poderíamos dizer que é maior ainda para quem o oferece, né, Edna? Muito bem colocado. Então André Luiz perguntou: onde está minha mãe? Exclamei por fim. Se me é permitido, quero vê-la, abraçá-la, ajoelhar-me a seus pés. E Ulisses diz assim: não vive em nosso lar, a mãe dele. Por isso que ela não tinha ainda, né, se encontrado com ele. Habita esferas mais altas, como já comentamos. Ela estava numa dimensão espiritual acima de nosso lar. Vocês estão entendendo? Existem esferas, existem colônias espirituais em outras esferas, onde há mais beleza ainda, mais pureza, mais elevação. Se nosso lar é uma referência para nós de colônia top, imagine, né, onde estaria aí a mãe de André Luiz. Selma Camargo, querida amiga, bem-vinda, viu, Selma? Aí ele diz: então, habita esferas mais altas, onde trabalha não somente por você, veja bem, a mãe dele, lógico, né, intercedia por ele, trabalhava por ele, mas não só por ele. Observando meu desapontamento, acrescentou o fraterno: virá vê-lo, por certo. Então Ulisses tranquilizando que a mãe iria visitar André Luiz. Virá vê-lo, por certo, antes mesmo do que pensamos. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Outra frase importante. São muitas aqui, né? Quando a gente deseja algo ardentemente, já estamos a caminho da realização. Tem uma frase parecida, né, que quando você pensa positivo, quando você deseja muito, o universo conspira a seu favor. São várias frases nesse sentido. É aquela ideia: se você quer muito uma coisa, você já está a caminho de conquistá-la. Então, essa é uma ideia de confiança, de fé, né, em nós também. Precisamos ter fé em nós. Precisamos acreditar que é possível. Isso é uma ideia otimista, positiva, que a gente precisa ter na vida também. Tem em você, nesse particular, a lição do próprio caso. Anos a fio rolou como pluma, albergando o medo, as tristezas e desilusões, mas quando mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio divino, dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou visão e socorro. Olha que legal, né? O próprio exemplo do André Luiz. Enquanto ele estava ali com a sua arrogância, com a sua vaidade de médico, né? Ele ficou sofrendo. Mas bastou que ele mentalizasse a necessidade de receber o auxílio do alto, acreditou num poder maior, ele recebeu. Olhos brilhantes, encorajado pelo esclarecimento recebido, exclamei resoluto: desejarei então com todas as minhas forças, ela virá, ela virá. André Luiz ali já mostrando um pensamento otimista. Lísia sorriu com inteligência e, como quem previne generoso, afirmou ao despedir-se. Agora aqui o Lísias vai dar mais uma orientação importante para o André Luiz, pessoal.
Porque ele orientou o André Luiz que era preciso acreditar, desejar, né? Então ele estava já desejando a visita da mãe, mas o Lísias vai dar mais uma orientação. Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais, a saber, primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. E terceiro, merecer. Ou por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Então não basta apenas desejar. A gente precisa desejar uma coisa. Mas saber desejar por quê, pessoal? Porque às vezes o nosso desejo não é edificante, não é bom, não vai nos agregar nada de bom. É preciso saber desejar, saber o que nós queremos conquistar, saber o que é necessário e importante para nós naquela fase da vida. E por fim é preciso merecer, é lógico. Ninguém vai receber algo de mão beijada. A gente precisa fazer por merecer. É aquela fala de Jesus que diz mais ou menos assim, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Pode parecer à primeira vista que os escolhidos são alguns filhos privilegiados de Deus. Deus fala assim, vou escolher esse, vou escolher aquele. Não. Todos chamados, todos. E quem que vai ser escolhido? Aqueles que se fazem merecedores de serem escolhidos. Aqueles que se esforçam para conquistar virtudes, que se melhoram, que procuram viver as leis de Deus na sua vida, que adotam o Evangelho como roteiro de conduta, esses se fazem merecedores, né? O visitador ganhou a porta de saída sorridente, enquanto eu me detive silencioso a meditar no extenso programa formulado em tão poucas palavras. Foi uma aula de Lísias hoje, né? Para a gente ver quanto que esse livro nos oferece de ensinos preciosos, né? A Mariana Facchini aqui também dizendo, estudo abençoado, muito feliz por todas essas orientações. Que bom, Mariana, fico feliz, né? Esse livro é muito bom demais. Obrigado pela tua presença, obrigado aí pelas palavras, né? Que realmente são essas mesmo, pelos ensinos que esse livro oferece, né? A Elisa está colocando, fazer por merecer, plantar a semente do amor em solo fértil. Olha que legal, né? Parábola do semeador, aqui a Elisa está lembrando também, né? Precisamos oferecer um solo fértil para que a semente do alto encontre, né? Essa terra boa, esse coração propício para desejar florescer onde for plantado, né? Como diz. Legal, a Fabiana Watanabe aqui também dizendo, muito bom a troca de conhecimentos, né? Realmente a gente vai aqui interagindo para tentar deixar o estudo um pouco mais gostoso, mais dinâmico, né? Então por isso que eu agradeço muito sempre a presença e a participação de vocês principalmente. Eu peço, né, a vocês até que interajam aí para não ficar muito cansativo, né? Ficar aqui só lendo e comentando. Quando vocês interagem, fica mais dinâmico, né? O João está dizendo que aprendeu muita coisa. Acho que todos nós aprendemos, né, João? Cada capítulo desse livro, com certeza, tem aprendizados, né? E eu acho interessante, pessoal, que eu já li esse livro algumas vezes, mas parece que cada vez que a gente lê, depois de um tempo, porque a gente vai amadurecendo, né? Nós vamos aumentando um pouquinho o conhecimento. Então, cada vez que a gente relê um livro, a gente percebe, né, outros ensinos que às vezes passamos despercebidos de uma primeira vez, né? Legal, Maria Pavec, mas eu que agradeço muito. Vamos então fazer a nossa oração final, pessoal, para a gente poder encerrar. Aqueles que quiserem, né, como nós temos o costume aqui, permanecer ainda uns minutinhos, a gente vai fazer até uma prece final, agradecendo aqui mais essa oportunidade de estudo.
E assim então, amigos, convido vocês para elevarmos juntos um pensamento de gratidão a Deus, por mais este momento de aprendizado, onde recebemos muito dessa lição de André Luiz, que nos ofereceu através da psicografia do Chico, com esse livro Nosso Lar, quanto que nós temos aprendido a cada capítulo. Então a nossa gratidão a Deus por essa doutrina abençoada que Jesus ofereceu a todos nós, quando Ele já havia prometido, o envio desse Consolador, desde quando aqui esteve conosco. Então nossa gratidão a Deus, nossa gratidão a Jesus, esse Mestre amoroso, nossa gratidão aos bons espíritos, amigos, familiares, que estão sempre juntos de nós. Tenham a certeza que nós não estamos sozinhos nas lutas do dia a dia, pessoal. Nós temos com certeza a companhia de bons espíritos amigos, que se importam conosco, que percebem as nossas dores, as nossas dificuldades, e tentam nos ajudar dentro do possível. Lógico que a ajuda não será através de retirar os problemas de nossa vida. Porque os problemas, nós sabemos, são as provas e expiações que precisamos enfrentar. Mas esses amigos espirituais nos dão forças, nos inspiram para a fé, para os bons pensamentos, nos auxiliam de várias maneiras, para que a nossa caminhada aqui pela terra possa ser mais amena e possa ser proveitosa. Porque, meus amigos, nós já estamos entendendo que a vida na terra não é fácil, mas nós deveríamos agradecer a Deus pelas lutas de cada dia, porque é quando nós aprendemos a carregar a cruz com resignação, com fé, com certeza em Deus. Essa cruz bem carregada vai nos ajudando a desenvolver a força espiritual, a luz na alma, e assim a gente vai crescendo espiritualmente. Então, procuremos olhar as lutas de cada dia com bons olhos. Peçamos forças a Deus, peçamos sabedoria para enfrentarmos da melhor maneira, mas jamais deixemos a revolta, o desânimo tomar conta de nosso coração, porque o Pai nos ama infinitamente e jamais iria permitir qualquer sofrimento desnecessário em nossa vida. Então assim vamos encerrando. E hoje, de uma forma diferente, que eu não faço sempre, quero lembrar aqui a oração que Jesus nos ensinou, quando Ele nos disse: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita, Senhor, a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Em Teu nome, Pai, nós encerramos o nosso estudo da noite, muito agradecidos, que assim seja. Obrigado, amigos, amigas queridos. Uma boa noite para todos, muita paz, que tenhamos uma noite abençoada, que essas lições possam ficar em nosso coração. Cada dia de estudo é um aprendizado novo, Eu creio que a gente está buscando o caminho certo do estudo do Evangelho, da doutrina espírita, que tanto contribuem, para que nós aprendamos a viver de uma forma mais harmoniosa,
buscando através do Evangelho é o caminho da felicidade verdadeira. Obrigado, viu, pela presença de vocês. Recebam o meu abraço fraterno. Fico muito feliz com a presença de todos aqui, tanto no Insta quanto no Face. Muita paz, muito obrigado. Na próxima semana, então, vamos para mais um capítulo, né? Aos amigos que estudam conosco na quarta-feira, as obras de Emmanuel, até a quarta, então, ou até a próxima segunda para o próximo estudo do livro Nosso Lar. Muito obrigado por todas as mensagens tão fraternas, tão carinhosas que sempre nos oferecem aqui, que nos fortalecem muito aí. Ah, que bom, a Graciele Salles aqui dizendo, recebeu alta, graças a Deus, que bom, Deus te abençoe, Graciele, muita paz, viu? Um abraço, minha amiga. Muita paz a todos, viu? Fiquem com Deus, agradeço muito, fico muito feliz com a presença de vocês. Forte abraço, Deus nos abençoe sempre.